Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa Semana da Meditação, começando hoje, segunda-feira, dia 12 de junho, dia do amor, o dia dos namorados, celebrando o amor, né, pessoal? Para quem tá solteiro, ali também, né, celebrar o amor próprio, a autoestima. E para quem tá casado e namorando, celebre aí junto com o seu parceiro, com a sua parceira. Boa noite, Carol, seja bem-vinda, tudo bem? Bom, estou deixando aqui o tema da meditação. Então, vou colocar aqui, ó, dia 1, meditação. O ciclo do sofrimento. Tudo ótimo. Bora. Vou deixar aqui fixado. Muito bom, né? Então a gente vai falar. Eu quero primeiro, né, abrir essa live, essa semana da meditação, falando, né, os motivos, né, o porquê que eu primeiro abri essa meditação e essa semana da meditação, né, os meus motivos pessoais e o que eu vejo ali, né, que as pessoas estão precisando tanto, assim como o que eu percebi que eu precisava, né, de autocuidado, de atenção, de autoconhecimento. Então, a meditação é um modo, é um veículo de te trazer consciência, paz, equilíbrio. Boa noite, Cleninho. Seja bem-vindo falando de Recife. Muito bem-vindo. Bora para a Semana da Meditação. Então, a meditação ela vai nos trazer o quê, né? A gente busca, na verdade, a meditação como um modo de ter a mente tranquila, de ter a mente serena, buscar paz na nossa vida. Não vou ser uma pessoa mais controlada, menos ansiosa, menos nervosa, né? Mas a gente está buscando tudo de fora para dentro. A meditação ela vai expandir o nosso autoconhecimento, né? Buscar de dentro para fora. Então, o que eu busco com a meditação? Me observar. Então, a meditação vai trazer esse modo operante no nosso cérebro de auto-observação. Eu olho os meus pensamentos, eu observo as minhas emoções, eu observo como eu acordo, eu observo como eu passo o meu dia, como eu chego no trabalho, com o meu pensamento em relação ao meu trabalho, né? Estou indo para o trabalho animado, um trabalho que eu gosto, eu estou feliz, ou é um trabalho que eu não gostaria de estar fazendo, né? E por aí vai. Então, ficar observando essas emoções para que a gente não seja, né, como é muito normal, que a gente vai falar, aprofundar o tema de hoje, engolido pelas emoções negativas, pelos pensamentos negativos. E antes de começar a falar sobre o tema mesmo, né, do dia de hoje, as origens do sofrimento. Tô com um roteirinho, por isso que às vezes eu vou ficar olhando para o lado, tá bom? As origens do sofrimento, agir traz sofrimento, o ciclo do sofrimento e como sair desse ciclo. Vamos começar respirando, então. Vamos entrar no clima da meditação, então vai ter essa parte teórica e no final uma parte prática. Vamos iniciar respirando. Primeiro, sentados. E eu estou sentada num bloquinho desse, tá bom? Bloquinho que você encontra fácil pela internet, no Mercado Livre, tem um monte para vender. Bloco de meditação. E aí a gente vai elevar os nossos braços, dar aquela boa espreguiçada, puxa o ar e abre novamente, ó, desce os braços que pousam nas pernas, as pernas cruzadas, a coluna reta no chão, o bumbum no chão, coluna reta. E assim você vai. Se você estiver numa cadeira, desencosta a coluna da cadeira e deixa os pés apoiados no chão.
E assim você vai prestar atenção apenas na sua respiração. Lábios fechados, olhos fechados. Perceba a sua presença, o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E aí direcione a mente para a sua respiração. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. Lábios fechados, direciona a respiração para as narinas. Concentre a sua atenção apenas na respiração. Enquanto você presta atenção na sua respiração, perceba que sensações chegam e vão embora da mesma maneira que chegaram. Do nada. Pensamentos que chegam à sua mente, do mesmo modo que eles chegam, se você não dá atenção, eles vão embora. Porque o foco está na sua respiração, não no seu pensamento. Bom, assim, vamos abrindo os nossos olhos. E assim, como é que você está agora? Após esses primeiros minutos, a gente ficou 2 minutos só observando a respiração. Quando você volta, como é que você se sente? O que mudou na sua sensação? É uma pessoa mais agora, está mais tranquilo, mais calmo? Está mais sereno, aquela agitação inicial se dissipou um pouco. Quais pensamentos vieram à sua mente, né? E aí a gente vai perceber que os nossos pensamentos, né? Então se você para observar, a gente está praticamente ali, né? Até na hora de dormir, dependendo como que a gente vai dormir, do dia que a gente teve, a gente está ali 99% do nosso dia pensando em perigos, em possíveis perigos que podem acontecer. Então a gente está pensando lá no passado ou está pensando lá no futuro. Tudo para quê? Para criar uma atmosfera, um modo no nosso cérebro, o nosso cérebro fica em stand-by, fica o tempo todo em alerta, buscando, vasculhando nas nossas memórias, no ambiente, fazendo essa troca o tempo todo do ambiente com as nossas memórias, situações que podem nos deixar sem jeito, situações que a gente não pode controlar, algo que pode ameaçar o nosso equilíbrio. Ao mesmo tempo que o cérebro busca um estado de equilíbrio, que é o modo de sobrevivência, né? Como é que eu vou sobreviver nesse mundo? Como é que eu vou sobreviver no meu trabalho? Como é que eu vou sobreviver ao frio, ao calor, ao trânsito? Alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu tenho que proteger a minha integridade. Então, o cérebro fica escaneando situações que podem tirar a nossa paz, tirar o nosso equilíbrio. E intrinsecamente, o ser humano, né, estamos buscando, vivemos em dois modos de viver a vida. Então, ou a gente
está apegado a situações, vivendo apegado a alguma situação, ou vivendo com aversão, rejeição a uma situação. Por exemplo, então, a gente vive, né, buscando se afastar da rejeição. Então, a gente busca a rejeição, né, rejeitar quem não pensa como nós, rejeitar quem não tem os mesmos hábitos que eu, rejeitamos estrangeiros, pessoas que não moram no nosso país, rejeitamos pessoas que se vestem diferente de nós, rejeitamos pessoas que torcem para outro time de futebol, pessoas que têm outra religião, né, que pensa diferente da minha religião, tem crenças religiosas e de modo de ver a vida, né, diferente do meu. E aí a gente cria já essa barreira, essa pessoa não faz parte do meu ciclo. Então essa pessoa, ela representa uma ameaça, né, porque a gente não está habituado com aquele pensamento, aquela pessoa fala alguma coisa, a gente acha estranho, né, a gente se sente ameaçado. Isso tudo tá intrínseco, isso tudo é muito sutil, é lá no campo do inconsciente, né, onde a gente inconscientemente está rejeitando essas situações, essas pessoas, e o cérebro fica nesse modo alerta, escaneando e procurando conforto. Aí a gente vai em busca do quê? Do apego. Então eu vou me unir a pessoas que pensam como eu. Por exemplo, não dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos? Então por quê? Porque pessoas que tiram a nossa paz, a gente quer afastar. Pessoas que falam coisas que são desagradáveis aos nossos ouvidos, a gente quer afastar. Então, por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo aqui sobre emagrecimento, né? Então a mulher tá acima do peso. E aí, o namorado vira pra ela e fala que ela tá acima do peso. Faz algum comentário assim, talvez não seja realmente de uma forma grosseira, não falou menosprezando, mas apenas deu um toque, né? Foi lá e fez algum comentário. E aí, ela começa a rejeitar esse parceiro. E aí alguém vai falar sobre dieta e ela já também, não quero mais ouvir esse papo. Aí o irmão dela começa a entrar numa dieta, a cunhada dela começa a entrar numa dieta, as amigas dela começam a entrar numa dieta e ela não quer ouvir sobre isso. Então ela começa a rejeitar. O que essa mulher vai buscar? Pessoas que compartilham do mesmo pensamento que elas. Porque isso, né, isso causa um apego. Então ela vai buscar se apegar a pessoas que, para os ouvidos dela, é confortável falar toda hora sobre comida, toda hora sobre cervejinha, toda hora que esse pessoal que fica treinando, agora fica acordando cedo, aí esse povo chato, né? E aí essa pessoa vai cada vez mais se aproximando de quem pensa como ela, e por isso que gente saudável atrai pessoas saudáveis. Quem quer emagrecer não vai ficar andando mais, não vai ter aquela convivência assídua de barzinho, de amigos de restaurante. A pessoa, ela vai começar a se sentir incomodada. Se ela colocou na mente dela que ela quer emagrecer, ela vai acabar se afastando dessas pessoas que agora estão entrando em conflito com ela. Não precisa perder a amizade. Eu tô falando daquele ciclo social que a companhia de cervejinha toda sexta-feira, né? Por isso que somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então a gente se apega a quem compartilha das mesmas ideias que nós, nos apegamos aos bons momentos que passamos com as pessoas, a gente se apega à alegria, à felicidade, né? Claro, isso é normal, só estou dizendo que o apego em excesso é que faz mal, né? Apego a bens materiais, comprei um carro novo, agora ninguém pode riscar o meu carro, bateu no meu carro, aí você fica nervoso, você fica irada, você quer matar a pessoa, né? Você pensa realmente em bater na pessoa, porque ela bateu no seu carro. Apego a prestígio, apego a fama, sucesso, a reconhecimento, né? Tudo isso está relacionado ao quê? O que a gente está buscando? Nos mantermos motivados, protegidos, alertas, e temos uma grande dificuldade em manter o equilíbrio. Isso faz parte do funcionamento do cérebro. Tudo que eu tô falando, gente, não vem da minha cabeça. Então, como eu falei hoje nos stories, o cérebro de Buda
né? Neurocientista e um psicólogo e um neurocientista que estudam a ciência da meditação, né? Então, temos esse modo de stand-by no cérebro que busca conforto, segurança, controle. Por quê? Né? Porque a gente quer evitar o sofrimento. O sofrimento nos deixa irritados, o sofrimento não nos deixa dormir, o sofrimento nos traz uma sensação de vazio, o sofrimento nos traz insatisfação com a vida. Então, enquanto as nossas necessidades não são atendidas, a gente fica nessa sensação irritados, nervosos, estou insatisfeito, tenho um buraco na minha vida, tenho um vazio. E Maslow vai explicar, né? Um psicólogo vai explicar que isso está relacionado à hierarquia das necessidades. Então, imagina uma pirâmide, né? Na base da pirâmide, vamos dizer ali, 60% das nossas necessidades, as necessidades primárias, né? São as necessidades fisiológicas, que são estar alimentado, estar descansado, lazer e sexo. O segundo lugar da hierarquia das necessidades é sentir-se seguro, né? Então a gente busca essa segurança, por isso que o cérebro está o tempo todo ali escaneando as situações, o que falaram, o que não falaram, situações que podem ser ameaçadoras, né? Porque o nosso cérebro está preparado para luta e fuga. Terceiro lugar, buscamos a estabilidade, as necessidades das relações afetivas. Relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, bons amigos, né? E as pessoas que a gente pode confiar, contar, abrir o nosso coração. Quarto lugar, temos necessidade de estima. Então, a necessidade de reconhecimento, de ser aceito da maneira que nós somos. Por isso que a gente se incomoda quando alguém fala, a gente tá se sentindo bem, alguém vai lá e critica a gente não gosta, né? Porque temos essa busca por essa necessidade. E o último lugar lá no topo da pirâmide, vamos pensar ali, ó. A última coisa que a gente vai lembrar, então a gente tá pensando numa hierarquia. A última coisa que a gente vai, né? Então assim, a gente precisa da base para ir construindo o topo. Se a pessoa, a última necessidade é a necessidade da autorrealização. E a gente tem que pensar assim, se não estamos alimentados, se estamos com sono, se estamos, se não temos lazer, né? Lazer mesmo, brincar, ter o nosso hobby, né? Pode ser ir na igreja, passear no parque, treinar, ver filme com o nosso amorzinho, né? Ali com o nosso marido e mulher. Se a gente não tem a base, dificilmente a gente vai buscar a autorrealização. Então, a autorrealização pode ser no trabalho, pode ser a autorrealização eu como pessoa, o meu lugar no mundo. Para que eu vim nesse mundo, né? A gente só vai pensar nessas coisas quando a gente tem dinheiro no bolso, as contas pagas, quando a gente está bem alimentado, quando a gente se sente seguro, né? O emprego nos deixa seguro, quando a gente tem família, não, tem assim, a família, pai, mãe, meu pai e mãe já morreu, né? Então a gente busca ali um tio, um parente, uma madrinha, um primo, né? Nosso marido, mulher. Então a gente só vai pensar nisso gradativo. Só vai pensar na autorrealização, o meu lugar no mundo, para que eu vim no mundo, né? Que diferença eu faço no mundo, para onde eu vou, né? O que há depois da morte, todas essas questões filosóficas, quando as necessidades básicas estão atendidas. Como é poderoso isso, né? Esse cérebro animal que busca por sobrevivência e controle da situação. Então é por isso, é normal, né? Quando a gente não olha para isso, entrar no ciclo do vício do sofrimento. E quando você entra no ciclo do vício do sofrimento, você vai disparar dentro do seu cérebro uma região ali, pensa lá no centro do nosso cérebro, vai lá na região aqui, ó, do nariz, vai lá para dentro,
no topo do cerebelo, da coluna vertebral, uma estrutura chamada amígdala cerebelar. Essa amígdala é responsável por esse cérebro reativo, luta, fuga. Falaram, né, estou preparado para lutar ou para fugir, que é as situações ameaçadoras. Hoje em dia não tem mais luta e fuga, pode ser um esporte, né? Literalmente, um esporte que você tem que lutar, ou você está numa floresta fazendo um trekking, fazendo uma caminhada, e aí alguém avista, tem uma cobra, aí você pode parar, aí você fica paralisado, né? Deixa ela passar, ou você tem a possibilidade de fugir. Mas não vivemos numa floresta, não estamos jogando nenhum esporte, participando de nenhuma competição. A luta e fuga é contra o ambiente de trabalho, é contra o trânsito ou contra nós mesmos, né? Os prazos que temos que cumprir, as pessoas que a gente tem que encontrar, e geralmente essas pessoas não nos agradam muito, aquele chefe que a gente depende, mas também não gosta muito de nós, né? A gente percebe que não tem muita empatia e por aí vai. As situações ameaçadoras agora são mais as relações, né? As relações com as outras pessoas. E o que eu mais vejo, meus alunos, né? A maioria lá, eu vou fazer a avaliação física deles, todos irritados, ansiedade estourando, dorme pouco, sonolentos durante o dia. E aí você vai buscar as causas, trabalha mais de 10 horas por dia, trabalha comandando uma equipe muito grande, né? Muita demanda no trabalho. Geralmente é o trabalho que mais estressa. Ou aí vem, aí se tem uma família e a mulher, né? Então a mulher acabou de ter nenê. Aí sim, por que a mulher fica tão irritada? Vira o cão, né? Muitas vezes, assim. Dizem que também é a semana, porque eu acabei de ver um post de uma amiga minha. É o momento mais maravilhoso, mágico da vida, mas também um dos momentos mais estressantes. Eu tenho várias amigas que falaram, não, pra mim foi muito estressante. Por quê? Porque as necessidades básicas não são atendidas. Agora você tem que cuidar de um bebezinho. Então, a sua alimentação, o seu sono, o seu lazer acabou. Então, como é que você vai pensar em autorrealização se você não consegue dormir, comer direito? Não tem mais lazer, não tem mais o seu momento ali íntimo com o seu marido, né? E então, essas mulheres que acabaram de ter neném, estão o tempo todo com essa amígdala disparada. Porque agora está sempre em função de cuidar de uma outra pessoa, né? De cuidar, aquela vida que ela gerou depende dela. Então, o tempo todo tá ali, luta, fuga, preparado para qualquer evento, qualquer ameaça. Se precisar, no meio da madrugada, meu bebê tá chorando, ele tá quente de febre, eu saio correndo, pego o meu carro e vou no hospital, né? Então, além disso, a mulher de hoje moderna, né? Além da maternidade, muitas vezes volta a trabalhar muito cedo, né? Volta a trabalhar ali 4 meses, tem que voltar para trabalhar, né? 4 meses, 6 meses é o limite da licença maternidade. E quando estamos comigo, estamos junto, aqui, vamos lá respirar. E quando esse ciclo, essa estrutura do nosso cérebro, a amígdala cerebral está ativa, os nossos próprios pensamentos carregados de emoções alimentam essa ativação, boa, Carol, da nossa amígdala cerebelar, né? Então, as situações acontecem e a gente reforça isso, a própria amígdala reforça isso com emoções, com memórias. Olha, aconteceu isso hoje, parecido com o que aconteceu faz 6 meses atrás, ou 1 ano atrás. Você entrou no emprego novo, aí você foi demitido porque entrou alguém que roubou o teu lugar, ele se chama Pedro, por exemplo. Ele foi promovido no seu lugar e você foi demitido, ele se chama Pedro. Aí você vai para o emprego novo que tem um outro Pedro. Pronto, você já vai associar aquela pessoa à emoção negativa de ter sido demitido e passar por algum sufoco financeiro. Ou de simplesmente ter sido demitido, porque ninguém quer levar um não, ninguém quer não ser aceito. Necessidades básicas, necessidades de estima. Todo mundo quer ser aceito, né? E aí, enquanto você não sai desse ciclo do pessimismo, da emoção negativa, do olhar para o negativo, você está alimentando,
fisiologicamente, né? Isso é material, fisiológico, essa estrutura amígdala que fica mandando, reforçando para você continuar alerta. Olha o Pedro ali que te demitiu, que foi o responsável pela sua demissão. Olha o Pedro, né? Reforça esse modo alerta. Vou ter que ficar agora esperta, ligeira com esse tal de Pedro que apareceu agora no meu novo trabalho, né? E aí você... bom, beleza, então... onde é que eu tô aqui? E aí, os autores desse livro vão falar que as emoções podem também. Então, você pode reforçar negativamente ou positivamente uma memória. Que quando vem uma memória negativa, né? Então, veio ali a situação. Nossa, aquele Pedro estava no meu trabalho, eu fui demitida daquele trabalho por causa do tal do Pedro. Você vai ver o Pedro novo, você vai falar, eu vou conhecer ele, vou querer saber quem ele é, né? Se existe realmente alguma ameaça. Então eu vou trazer uma emoção de coragem, de enfrentamento, de amizade. Eu vou tentar, vou me aproximar dele, não tem nada a ver o que eu estou vivendo agora com o que eu vivi no passado. Então você vai buscar trazer, você tem uma memória ruim, algo que aconteceu no seu passado. Se você fica reforçando com um sentimento ruim, aquela memória vai ser reforçada de um modo negativo. Vê uma memória ruim, coloque uma memória, coloque um sentimento, uma emoção boa em cima dessa memória ruim. Para que no hipocampo, uma outra estrutura, agora ligada ao córtex pré-frontal, estruturas da criatividade, estruturas da autorrealização, estruturas onde são formadas novas memórias, né? Para que no hipocampo seja formada uma memória positiva. E assim você enfraquece aquela memória negativa. É possível você ganhar, né, massa cinzenta, massa cerebral em regiões onde você coloca, onde você está ativando. Então, quando você pensa, vou buscar uma nova maneira de conviver nesse trabalho, vou fazer uma estratégia, né, para melhorar ali, buscar a minha autorrealização no trabalho, vou partir para o empreendedorismo, vou largar meu trabalho antigo, vou me jogar ali novas ideias, vou me arriscar, né? Se arriscar ativa o quê? Dopamina. E a dopamina nos traz sensação, ela nos traz a motivação que a gente precisa. Então, quando a gente coloca novas ideias na nossa cabeça, né, novos projetos, novas perspectivas, novas esperanças, a gente está reforçando a nossa motivação. Por isso que você tem que saber para onde você quer chegar, o que você quer fazer, quem você quer se tornar, né, para que você continue reforçando essa motivação. E para amenizar ou solucionar um problema, é preciso compreender as suas causas e aceitar as causas. Então, tá tendo uma discussão no seu trabalho ou em casa. Vamos falar agora de relacionamento, né? Dia dos Namorados. Tá tendo uma situação ali na sua casa. Você começou uma discussão porque você já está irritada com alguma insatisfação no trabalho, por exemplo. Vai para casa e, sem querer, aí o marido deixou ali de lavar a louça e você já vai falar irritada. Tá bom, qual que é a causa da sua irritação? É realmente a louça? Não é a louça. É porque alguém no seu trabalho, você teve que ficar quieto, você teve que engolir algum sapo no trabalho. Essa é a causa. Então a gente tem que descobrir a causa do nosso sofrimento. O que nos irrita? O que realmente disparou a minha amígdala? O que realmente me deixou alerta? O que realmente me deixou irritada? Né? E aquela situação que a pessoa fala, você não pode retrucar por algum motivo. Quase 100%, né? A gente não pode... 90% dos casos a gente não pode retrucar. A gente muitas vezes escuta e tem que ficar quieta, tem que aceitar. E na maioria das vezes isso dá certo, gente. Na maioria das vezes. Esse negócio de ficar, bateu, levou, porque eu vou me impor, porque tem que me respeitar, eu vou falar alto. Gente, não leva a nada. Não leva a nada. Só irrita mais a outra pessoa.
Então você pensa assim, muda o foco, eu não estou engolindo o sapo. É o outro que está descontrolado, nervoso. Aquilo não me atinge. A gente escolhe o que nos atinge e o que não vai nos atingir, né? E aceitar a impermanência. Então, tudo muda. Rejeição e apego, lembra? Pessoas que a gente gosta mudam de país. Ai, minha melhor amiga teve filho, agora nem liga mais pra mim. Né? Antes eu andava com... Eu era casada, eu tinha um monte de amigo casado. Agora eu me divorciei, eu tô solteira, eu não tenho mais amigo. Né? Então tudo muda. A lei é uma lei da impermanência. Né? Nada vai ficar do mesmo modo como a gente quer na nossa vida. E mais claro que isso é quando a gente reflete sobre a morte, né? Um dia todos nós vamos, nossos amigos vamos, nosso cachorrinho vai, o gatinho, né? Todo mundo, a morte é fatal para todos nós. Então, a impermanência é isso, tudo morre, a amizade morre, o amor morre, o emprego morre, as relações afetivas morrem, né? Pessoas literalmente morrem, animais. Então, a gente está sujeito a isso, a passar por perdas, né? Perdas e ganhos. Então, o yoga vai dizer muito isso, né? O budismo também. Não se apegar àquilo que nos traz alegria e também buscar não rejeitar aquilo que nos incomoda. E é diferente de você tentar ficar buscando, não é ficar buscando ali na marra a aceitação, a amizade de algo que não te agrada. É você não ter aversão àquilo. O que é aversão? É ter raiva, é ficar pensando naquilo com raiva, é falar mal da pessoa, ficar, né, com aqueles pensamentos negativos. Eu não tenho aversão. Eu não penso com raiva, eu não fico remoendo na minha mente aquilo que a pessoa me fez, eu não falo mal dessa pessoa pra ninguém, né? E também eu não tenho apego, né? Se aquela pessoa que antes eu não gostava começa, de repente, por algum motivo, né? A gente cria um vínculo por algum motivo. E aí a pessoa começa a me tratar bem, aí eu começo a ficar todo felizinho, né? Sou aceito. Então é esse tipo de apego que faz mal. Se a pessoa deixa de falar com a gente fica chateada, a gente fica bravo, né, também. Então tudo vai cair na ira. Né? Bhagavad Gita fala muito isso, do apego e da aversão surge a ira. Se a gente está numa situação que a gente rejeita, ou se a gente está numa situação que a gente se apega, quando a gente perde aquilo que a gente se apegou, a gente vai ficar irado, porque teve apego. Não estava uma convivência pacífica, agradável, né? Se a pessoa foi embora, tudo bem, eu vou ficar bem. Não. Você começou a depender daquela pessoa, do sentimento, né, daquela pessoa, da companhia. Aquela pessoa é agradável, aquela pessoa te leva para lugares legais, você tem momentos bons com aquela pessoa e você acaba se apegando a isso. Você fica irado. E já passei por muito disso, muita conversa, já ouvi falar sobre isso, eu tenho certeza que você também, né? Então, vamos lá, considerações finais. O ciclo do sofrimento, a gente pode quebrar esse ciclo, quebrando a ativação da amígdala cerebelar. Como fazer isso? Para a atenção plena. Meditação, observação. Não reagir mais. Não colocar as flechas secundárias, né? Gritar, responder, retrucar. A gente corta o ciclo do sofrimento em silêncio, se afastando ou pedindo com educação, né? Se a gente tem uma pessoa educada no nosso convívio, a gente consegue pedir as coisas com educação e a pessoa corresponde. Se você está tentando pedir com educação e a pessoa não corresponde, né, se afasta dessa pessoa. Né? Perceba que essa pessoa talvez não seja para você, que ela vai tirar a sua paz. E a gente busca na meditação, na vida, né, na verdade, a paz, né? Sermos felizes, estarmos em paz. O equilíbrio, né? Como eu comecei a nossa
Nosso bate-papo aqui, buscamos a permanência e o equilíbrio. E aceitar, né? Então a gente quebra o ciclo assim e aceitando a impermanência. Aquela pessoa também não vai fazer tudo perfeito. Meu marido, né? Dia dos namorados. Meu marido, meu namorado, meu namorido não vai fazer, não vai agir da mesma maneira todos os dias, não vai ser talvez todos os dias carinhoso e também não vai ser todos os dias nervoso. Por algum motivo também aquela pessoa tá nervosa, aceita, acolhe, aceita que a pessoa também está mudando ali a sua lua, suas emoções, assim como você. E buscar uma atmosfera, né, de conciliação, de conversa, diálogo, né, maturidade. Tudo com o nosso córtex pré-frontal. Desliga a amígdala, vai para o córtex pré-frontal. Raciocina, olha, observa, para, reflete, pensa como que você pode reverter a situação, como que você pode trazer a paz e a harmonia para esse lar. Vamos para a nossa prática, então, né? Como a prática agora de meditação em si. A gente vai perceber, eu falei muito sobre sofrimento, né? Sobre tensões. Vamos fazer uma prática onde a gente vai relaxar nosso corpo. A ideia é que amanhã, por exemplo, vai acordar, vai começar o dia e aí você vai perceber as emoções, os reflexos das emoções no seu corpo. As tensões, o incômodo físico que a tensão gera. O apego e a aversão geram. A causa está lá, sempre a causa vai estar lá. Põe isso na sua cabeça. Todas as situações, ou você está apegado ou você está com uma aversão. Em que momento eu estou apegado, em que momento, em qual grau de apego e de aversão eu tenho. Se eu perder aquilo, como é que eu vou reagir? E aí, fechamos os nossos olhos, voltando à nossa postura de meditação, coluna reta. Percebe que percebe a sua respiração. Você respira pelas narinas, lábios suavemente fechados, e você percebe que presta atenção na sua respiração. Vai buscando com a sua atenção a região do pescoço, ombros, e perceba quanto de tensão existe nos seus ombros. Se percebe tensões musculares, ombros contraídos, relaxe os seus ombros. Perceba que os seus cotovelos vão se aproximando das suas pernas, sem fazer força. Os cotovelos se aproximam das pernas porque você relaxa os seus ombros. Então volte para a região, atenção para a região do pescoço. Vamos praticar uma técnica do yoga chamada Brahma Mudra. Tomba a cabeça para trás, queixo para o teto, permanece e observa sua respiração na garganta.
Perceba que ao assumir essa posição, a respiração mudou. O que mudou na respiração? Voltamos para o centro. Traga o queixo ao peito. Não precisa apertar. Vai deixando sua nuca o mais relaxada que puder. Não curve a coluna, não dobre a coluna. Coluna reta. Só a cervical flexionada. E respira. Colocando agora a atenção na sua nuca. Sente o ar na sua nuca. Como o ar entra, como o ar sai. Voltamos. Gira, olha sobre o seu ombro direito, com os olhos fechados. Não force o lado direito do pescoço. Ao contrário, relaxe o lado esquerdo. Sente que relaxa a orelha esquerda, o lado esquerdo do pescoço, o lado esquerdo do ombro. E observa a respiração no lado esquerdo do pescoço. Vai na clavícula, no seu ombro. Volta para o centro. Observa. Sente o lado esquerdo e o lado direito. Inclinamos, torcemos para a esquerda. Queixo vai lá na direção do ombro esquerdo. E agora, relaxa o lado esquerdo e relaxa o lado direito. Orelha direita, pescoço, clavícula direita, ombro direito. E observa a respiração no lado direito. Pode escolher algum desses pontos que eu falei e fixe a sua atenção.
Volta para o centro. Permaneça com os olhos fechados e perceba o seu pescoço. Qual a sensação que percebe no pescoço? Há mais consciência do seu pescoço? E agora vamos perceber o pescoço como um tubo e o ar que percorre esse tubo. Imaginamos agora um tubo flexível. O ar entra e esse tubo se expande em todas as direções. Esse círculo se expande quando inspiramos. E esse círculo, esse tubo se fecha quando o ar sai. Acompanha esse movimento. Qual a sensação? Vamos reforçar essa memória agora com uma emoção. Qual emoção predomina nesse momento? É agradável? É uma sensação gostosa, agradável? Bom. Vai abrindo os nossos olhos. Muito bom, sorriso surgindo espontâneo. E para você, qual emoção predominou, prevaleceu? E reconheça isso, né? Se por um acaso veio alguma memória com alguma emoção negativa, reforça com uma emoção positiva, desfoca. Nem que você tenha que lembrar de algo agradável, de algo que te trouxe algum momento de felicidade, de alegria, de aceitação, tá bom? Essa é uma das maneiras de sair do ciclo do sofrimento. Quando a gente adiciona uma emoção positiva a alguma memória negativa. O filme, deixar a dica agora de filme, né? O filme Divertidamente fala muito sobre isso, né? O papel das emoções e a relação das emoções com as memórias, né? Bem esse tema mesmo, é muito interessante, muito legal. Você vê, acha legal, depois você começa a entender, né? Essa dinâmica, aí você fala, nossa, está acontecendo no meu cérebro, já começa a associar e vai lembrando disso no dia a dia. Explica bem direitinho. Assim a gente encerra a prática de hoje, iniciando, né, essa semana, finalizando o dia de hoje, e vai ter prática, né? Então vai ser a semana da meditação. Amanhã, no mesmo horário, nos encontramos às 8 horas novamente. Amanhã o tema vai ser felicidade, o oposto do sofrimento, né? Vamos falar sobre felicidade, acalmar os ânimos, absorver o bem
desenvolver confiança e força de vontade com doses de dopamina. Então vamos aprofundar esse tema de amanhã, tá bom? Até amanhã e no final mais uma prática de meditação. Nos vemos amanhã eu ia falar encontro matinal, no ritual matinal. Ritual matinal, me acompanha nos stories para saber que horário que eu vou estar ao vivo amanhã. Vai ser às 6:30 da manhã, estarei no ritual matinal, começando maravilhosamente bem o meu dia. Obrigada, Carol, Kátia, Cíntia, Maria do Carmo. Obrigada a todos. Boa noite. Nos vemos por aqui no Instagram.